voltar, basta se abrir para receber o amor de Jesus. E Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele é teu Senhor. Ele quer ver você voltar, basta se abrir para receber o amor de Jesus. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Estamos de volta. Mais Brasil, acompanhados aqui pela banda Dominus. Deixa eu apresentar para vocês, na guitarra, Clay Loredo, no contrabaixo, Vini Terranova, na bateria, Robson Cardoso. É uma grande alegria, a gente deixa o nosso abraço para todas as cidades no Brasil que acolhem a banda Dominus. Nós que temos aí rodado o Brasil inteiro, todos os estados, é uma grande alegria para nós. Deixo aqui o meu abraço para você, obrigado pelo carinho e por nos receber aí na sua casa, na sua cidade. E você que está acompanhando agora, se você ligou sua TV, estamos aqui na TV Canção Nova, Minas Gerais, onde a gente está falando sobre a Bíblia. Hoje no programa Mais Brasil, sim, mês da Bíblia, mês de setembro, estamos falando sobre coisas tão importantes e tão bonitas. Estamos com o padre João Conens, que é da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, conversando e batendo aquele papo conosco. E o Rogério, meu grande amigo, sempre tem promoção após. Sim. Tem promoção hoje? Tem promoção hoje. Na verdade, até uma dica que você vai passar, eu já até combinei aqui com a Júlia e já adquiri para poder sortear para a galera, já que nós estamos falando do mês da Bíblia, né? Você vai comentar sobre a importância desse livro, né, do Monsenhor Jonas. Então, hoje nós vamos sortear esse livro para vocês, o Gula vai mostrar aqui. Deixa eu aproveitar e lembrar, né, Léo, também da pergunta da Luana de Maringá, que quer saber se existe alguma preparação especial para poder ler a Bíblia, né, se ela deve fazer alguma coisa antes, ou se simplesmente abrir e ler a Bíblia, né, e aproveitar e mandar um abraço também para a Graziele, minha prima, que está sempre ligada, todo sábado, aí um abraço para ela e para todo mundo que participa aqui com a gente, mandando recado, a Karenina, o Luciano, sempre tem uma galera que todo sábado está sempre ligadinha aqui, mandando um recado. Então, um abraço do meu tamanho para todos vocês. Semana que vem estarei em Sabará, no Aviva Sabará. Então, já tem gente me lembrando aqui e pedindo para eu poder mandar um abraço. Então, um abraço do meu tamanho. Encontro com todos vocês lá em Sabará. Pois bem, vocês... Não sei se você já teve a oportunidade de encontrar com o Rogério, porque ele também é apresentador de eventos, viu, gente, pelo Brasil afora. Ele falou que... Vende o peixe, vende o peixe. Ele falou de receber um abraço do Rogério. Se você ainda não recebeu, faça essa experiência. Abraçar o Rogério é algo fantástico. É um homem de peso e que, com certeza... Um abraço especial para quem se torna sócio, né? É, um abraço carinhoso, vale, e a gente nunca se esquece. Eu estava falando sobre o livro do Monsenhor Jonas, que muitas vezes o Monsenhor Jonas Abib é confundido com o Monsenhor Jonas da Bíblia, e que de fato, né, tão importante essa Bíblia na vida e na missão, na história da Canção Nova, esse livro que é fantástico e que é como um roteiro para nos ajudar. Padre João Conens estava falando para a gente sobre, dando uma dica, né, como começar a ler. Esse livro fala um pouquinho, umas dicas sobre qual livro começa, para poder ficar mais fácil essa leitura. E o nosso saudoso Padre Léo, que sempre nos incentivava a ler a Bíblia uma vez por ano, inteira, né? É um desafio ler a Bíblia uma vez por ano, né, Padre? E como é que a gente pode, o senhor estava dizendo um pouco aí a gente estava falando do Antigo Testamento, do Novo. Por que o Antigo Testamento, às vezes, é tão difícil para muitas pessoas? Bom, porque ele não foi escrito para ser livro de leitura. O Antigo Testamento são os testemunhos dos judeus que viviam antes de Jesus e que queriam guardar a sua identidade. Então, anotavam histórias, ou então também palavras importantes, palavras dos profetas, cânticos, os salmos e todas essas coisas. Era o livro da vida deles. Mas aí a gente deve observar que os judeus não conheceram Jesus ainda, era antes de Jesus. Então, para o cristão, a Bíblia vai ser lida a partir de Jesus, com os olhos de Jesus, que não são
exatamente os olhos dos judeus. Por isso Jesus, por exemplo, critica os doutores da lei, os conhecedores da Sagrada Escritura dos judeus, porque eles tinham outras interpretações. Às vezes eles colocavam, por exemplo, certas prescrições rituais ou não sei o quê, acima do amor. Aí Jesus disse, não, eu quero amor, não sacrifícios, e coisas assim mais. Então, a gente tem que ler a Bíblia com um espírito, eu diria, de bom senso. E o bom senso cristão se orienta por Jesus Cristo. E a partir da atitude de Jesus é que a gente vai ler, então, aquilo que sobrou dos judeus antes de Jesus. Coisas que Jesus assumiu, mas às vezes também corrigiu. Então a gente deve, em primeiro lugar, estar bem imbuído do Espírito de Jesus. Por isso, eu acho que a melhor escola bíblica é a liturgia dominical, que no ciclo de 3 anos oferece todas as palavras de Jesus nos evangelhos, todas as cartas dos apóstolos na segunda leitura, e os trechos mais importantes do Antigo Testamento na primeira leitura. Exatamente aqueles trechos que Jesus retoma no Evangelho. Não existe curso bíblico melhor que a liturgia dominical. Mas então a gente tem que ir à missa todo domingo. Os textos devem ser bem proclamados, o microfone deve funcionar, o padre tem que explicar bem. Aí está um grande problema. É verdade, né, padre? Realmente a missa dominical tem toda essa ação especial da liturgia e é preciso realmente a gente estar ali atento e deixar que aquela palavra daquele domingo possa aí ser uma luz para a gente naquela semana. Aproveitar que o senhor falou sobre isso, sobre a leitura da Bíblia na liturgia, como é feita essa separação de qual leitura para tal dia? Existe uma comissão que escolhe as leituras de tal dia, dos dias da semana e do domingo? Isso foi definido por uma comissão estabelecida pelo Concílio Vaticano II. Uhum. Antigamente era diferente. Antigamente tinha só um ano litúrgico, então voltavam as mesmas leituras nos 52 domingos de cada ano. Era, até certo ponto, mais simples. Por exemplo, o 4º domingo da Páscoa era o domingo do Bom Pastor, sempre a mesma coisa. Mas o concílio escreveu expressamente que eles deveriam oferecer a mesa da palavra mais ricamente preparada. Então, o cardápio melhorou. E o novo cardápio, então, é concebido num ciclo de 3 anos, e a comissão estabeleceu que no primeiro ano o centro é o Evangelho de Mateus. No segundo ano, o centro é o Evangelho de Marcos. No terceiro ano, o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João está sempre presente no tempo pascal, os domingos da Quaresma e os tempos depois de Páscoa, porque o Evangelho de João é o mais aprofundado, mostra melhor, vamos dizer, a lógica do amor de Jesus, que é, no fundo, aquilo que explica a sua morte e ressurreição. Por isso, o Evangelho de João é o mais central, ele está nos 3 anos, mas tem o ano de Mateus, de Marcos e de Lucas. Uma pessoa que tem costume de ir à missa todos os dias, os membros da Canção Nova, por exemplo, pessoas leigos, tantos que vão à missa todos os dias, de segunda a segunda, ela vai ter oportunidade de escutar a Bíblia toda em um determinado tempo ou não? Tem trechos que... Praticamente toda, né? Porque a gente tem que considerar que no Antigo Testamento, nos dias de semana, tem muitas leituras do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento tem muitas repetições. Por exemplo, os livros de Reis, Samuel Reis, são repetidos nos livros das Crônicas. Então, a liturgia, para não cansar as pessoas, ela evita as repetições. Tem que ter essa preocupação mesmo, né? Mas eu fiz um cálculo, mais ou menos 40% do Antigo Testamento é lido nos dias da semana. Entendi. E aí a gente tem que acrescentar os salmos, que todos eles fazem parte da liturgia. Eu imagino, né? Porque todos os dias tem um salmo. E sobre a interpretação, é um tema bem polêmico, né? Porque tem muitas pessoas que pegam a Bíblia e... eu quero tomar uma decisão na minha vida. Aí abre a Bíblia como se fosse ali uma roleta,
Fecha o olho, coloca lá, e Deus está... então é isso que eu tenho que fazer. Pode ser uma roleta russa, né? Pode ser uma roleta russa, né? Por exemplo, diz a história que um rapaz foi e fez assim... E viu um trecho assim, e Judas se enforcou. Não. Aí ele mudou, não, vou pegar outra. Aí na hora que ele vai lá e cai outra, vai tu e faça o mesmo. Aí ficou difícil, então tomar cuidado. Mas qual que é o grande problema e o grande perigo das interpretações da Bíblia, que tem trechos que são muito claros, mas a gente sabe que um mesmo versículo pode ser interpretado de N maneiras por várias pessoas. Claro. Hoje em dia se fala muito em leitura aberta. Quando você lê um livro, um romance, sempre tem novos sentidos. Você lê hoje, encontra um sentido. Você lê de novo amanhã, você encontra um outro sentido. Sobretudo os livros de Guimarães Rosa, por exemplo, né? É uma interpretação que não tem fim. A Bíblia é um pouquinho semelhante. A gente não lê a Bíblia para encontrar uma interpretação fechada, mas sim uma abertura para continuar a pensar, a meditar, a orar, etc. Então, eu acho fundamental para a leitura da Bíblia aquele princípio da leitura aberta. A Bíblia tem sempre alguma coisa mais a dizer. O grande São Gregório Magno disse que a Bíblia cresce com aquele que a lê. Quer dizer, a gente vai acrescentando um novo sentido conforme aquilo que a gente sempre, que a gente mesmo já percebeu, leu, aprendeu, etc. A interpretação nunca está fechada. Então, por exemplo, abrir a Bíblia, eu digo sempre, a Bíblia é falar com pessoas que estão nas origens da nossa fé. Você abre a Bíblia, eu caio aqui casualmente... Num texto do profeta Elias. Elias não é o mínimo entre os judeus, né? E o que é que eu leio? É o Senhor que é Deus. Então Elias disse-lhes: prendei os profetas de Baal e que nenhum escape. Eles os prenderam e Elias levou-os à torrente do Quizon, onde ele os matou. Gente, Elias fez isto? Pois é. Então, eu vou conversar com Elias e digo: Elias, por que você fez isto? Mas foi o Deus que disse. Mas será que você entendeu bem Deus? Bom, eu penso que sim. Elias, você conheceu Jesus? Não conheci. Se eu tivesse conhecido, talvez teria feito outra coisa. Pois bem, muitas pessoas falam, porque na Bíblia está escrito olho por olho, dente por dente, então tem que fazer a mesma coisa, e esse é o grande problema, muitas vezes, dessas interpretações, que aí a gente cai na última pergunta que eu quero fazer ao senhor, sobre como a Bíblia hoje pode nos auxiliar numa caminhada cristã autêntica, com um testemunho bonito. Eu gosto muito de fazer uma leitura orante da palavra, que a gente chama de Lectio Divina. Aprendendo isso com os monges. Eu trabalho com 4 perguntas, né? O que o texto diz, o que o texto me diz, o que eu digo ao texto e o que o texto causa na minha vida. Então é isso, que se a nossa leitura da palavra não se tornar uma atitude concreta, uma mudança de vida, uma conversão, eu estou apenas lendo um livro como se eu estivesse lendo um romance. Como é que o senhor pode nos dizer a respeito disso, da Bíblia, no nosso dia a dia? Eu só acrescentaria aquilo que você disse, esses 4 momentos, que a leitura, a Lectio Divina, a leitura orante, é bom fazê-la em grupo, uma pequena comunidade, porque mais cabeças pensam melhor. Pensam melhor, é verdade. Então, eu acho um método riquíssimo, porque você vai interpretar, você vai colocar mais sentido. A letra por si mesma não tem sentido nenhum. Verdade. Um burro vê a letra também, mas ele não vê sentido. Um cachorro não vê sentido. A letra não tem sentido nenhum. Que a gente acrescenta o sentido a partir da sua experiência, a partir da sua busca, etc. Então, quando tem mais pessoas, fica mais rico também na oração. E a riqueza da comunidade, né? Da comunidade. Se reunindo. Pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo maior. Mas eu digo sempre, cada cristão tem direito ao seu grupo de confiança. Verdade. No máximo, umas 12 pessoas, como Jesus tinha 12 pessoas também. Ótimo. Eu quero pedir que o senhor... Eu ficaria horas aqui conversando com o senhor sobre a Bíblia, que está tão
tão bom, né, a gente poder aprofundar um pouco mais nisso, mas infelizmente a gente precisa encerrar e eu queria pedir que o senhor dê uma bênção, né, uma bênção especial aí nesse mês da Bíblia para as pessoas, para quem está nos assistindo, tantas pessoas que nos acompanham e que fazem da Canção Nova lá, escutam, né, os programas da manhã, da tarde, da noite, fazem uma verdadeira caminhada espiritual juntamente com essa TV que tem abençoado tantas pessoas. Quero pedir que o senhor então abençoe essas pessoas. Deixo também o meu, antes da bênção, né, que o Rogério dê o seu abraço para todos e ainda convide as pessoas, Rogério. Para todo mundo que vier para BH, não deixar de conhecer a nossa casa de missão, que fica aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Vem, porque aqui tem um Davi, onde você vai encontrar desse livro que estamos sorteando hoje. Vai encontrar CDs, aqui tem missa, tem grupo de oração, tem bazar, tem Kairos, tem muita coisa boa. Então não deixe de vir nos conhecer, não deixe de vir visitar os estúdios da Canção Nova Minas também. O meu abraço para todo mundo que esteve interagindo, acabando o programa, sorteio no Twitter para vocês, e a gente se encontra sábado que vem, se Deus quiser, né, Léo? Se Deus quiser. Valeu, Rogério, obrigado pela sua presença sempre marcante aqui no nosso meio. Obrigado, Banda Dominus, por estar sempre me acompanhando. O que seria de mim sem vocês? Deus abençoe a todos da equipe. Padre, obrigado pela presença, uma grande alegria conhecê-lo pessoalmente. Já estive lá na faculdade algumas vezes, mas nunca tinha tido o prazer e a oportunidade de conversar um pouco. Foi uma grande alegria. Nós vamos ficar com a bênção, vamos ficar de pé. E você que é sócio evangelizador, a bênção vai especialmente também para você. Se você ainda não é um sócio evangelizador aqui na Canção Nova, ajude essa missão para chegar cada vez mais longe. Eu encontrei aqui na minha Bíblia um santinho de um aluno que virou padre, ele é da comunidade Nova Jerusalém, e ele tem aí uma antiga bênção irlandesa, que é uma interpretação, digamos, da famosa bênção do sumo sacerdote do livro dos Números, né? Ficou muito bonito. Que o caminho seja brando aos teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Vamos terminar dizendo para o Senhor que nós queremos ser discípulos do Senhor. Até semana que vem, com mais um programa Mais Brasil. Deus te abençoe. Deus me chamou antes do nascimento e acompanhou todo o meu crescimento. Em tuas mãos coloco confiança, o meu querer está em ti, Senhor. Retira de mim a forma desse mundo. Sou o teu servo, a ti pertenço, Senhor. Sei que do alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu espírito